Olá, Filipa, obrigada por estares aqui nesta rúbrica de esclarecer aqui questões que muitas vezes as pessoas que estão a passar por tratamentos de fertilidade questionam. E uma das dúvidas que se coloca é o que é mais recomendável, se utilizar embriões a fresco ou criopreservados. Então seria interessante ouvir quais é que são os prós e contras de cada uma e quais é que são os fatores, no fundo, a considerar para fazer esta escolha. Ok, obrigada, Joana. Fico muito contente que me tenhas convidado para falar sobre isto. E a verdade é que é uma pergunta que me fazem muitas vezes. Portanto, se devo transferir o embrião a fresco ou se devo transferir depois dele congelado. A verdade é que até há pouco tempo sempre privilegiávamos a transferência do embrião a fresco. Ou seja, parecia que havia mais probabilidades de sucesso de gravidez, de nascido vivo, com a utilização do embrião a fresco. E no fundo isto vem porque a congelação do embrião era uma técnica ainda difícil, pouco aplicada e que dava taxas de descongelamento muito baixinhas, ou seja, quase que nós estávamos a deitar fora embriões ou estávamos a desaproveitar os embriões. Havia um risco, não é? Havia um risco de Havia, ou seja, aproveitar. exatamente, ou seja, isto era numa fase inicial ainda em que nem se congelar podia, não é? Legalmente era impossível, portanto tentava-se transferir o máximo a fresco tudo o que se conseguia, o resto ia fora, depois começou a tentar-se congelar, a tentar congelar os embriões com taxas baixinhas, não é? Pouco se sabia ainda, mas desde que se desenvolveu a técnica de vitrificação, as taxas de congelamento e descongelamento dos embriões são muito altas, estamos a falar na ordem dos 98, 99% de sobrevivência do embrião congelado. Isso permitiu então que nós possamos concentrar-nos na preparação do endométrio próprio para receber esse embrião. Ou seja, não estamos a fazer um ciclo de FIV que culmina na transferência do embrião a fresco, esteja como estiver o endométrio, mas sim, primeiro fazemos a fertilização in vitro com a criação de embriões, que depois são congelados, ficam guardadinhos, para numa segunda fase conseguimos preparar o endométrio da melhor forma, preparar aquele útero para receber o embrião, e conseguimos otimizar muitas coisas, pronto. Com taxas de sucesso que são pelo menos equiparáveis à utilização dos embriões a fresco e atualmente até parece haver uma tendência que as taxas de gravidez e nascido vivo com embriões congelados sejam superiores à das transferências a fresco. O que é Isto porquê? Porque há uma melhor preparação do endométrio nestes casos e por isso, se calhar, mais sucesso de gravidez, é isso? Sim, aquilo que nós identificamos foi que quando o embrião é transferido a fresco, ele é implantado num endométrio que está hiperestimulado, não é? Consequência da fertilização in vitro. E esse endométrio hiperestimulado também tem consequências. Nós identificamos que um endométrio hiperestimulado tem maior tendência a ter partos prematuros, restrições de crescimento, pré-eclâmpsias e, portanto, que levam a algumas complicações a posteriori, que se associavam simplesmente às técnicas de reprodução assistida, mas que agora nós conseguimos destrinçar desse efeito da estimulação e ao transferirmos o embrião congelado num endométrio que está inclusivamente num ciclo natural, portanto sem estimulação, conseguimos tirar muitos desses riscos e otimizar a chegada a nado vivo, não é? Portanto, a conseguirmos o filho em casa saudável, que é isso que queremos. E perante essa explicação, que parece indiciar então que a escolha de criopreservado será mais benéfica, há algum ponto a considerar que seja mais favorável de uma transferência de embrião a fresco ou não? Então, nós atualmente recomendamos quase sempre a transferência diferida, portanto, congelar os embriões e preparar o endométrio numa segunda fase. Quando é que isso pode não ser o indicado? Nós tentamos, portanto, numa mulher que está muito longe e que vem para um ciclo, que vem só naquela altura a Portugal, por exemplo, fazer aquele ciclo, temos aqui um conflito de agenda, não é? Terá que vir duas vezes, terá que fazer, portanto, esses são os casos em que ainda optamos eventualmente por uma transferência a fresco, uma questão de agenda, por uma questão é mais rápido, acaba a FIV, já está a fazer transferência e vai embora e está resolvido o assunto. Todas as outras poderão ter um benefício de diminuição do risco de hiperestimulação,
porque não havendo gravidez, portanto, a hiperestimulação tardia não acontece. Diminuímos o risco, ou seja, podemos estimular o ovário muito mais, porque não estamos preocupados com o endométrio e a receptividade endometrial, e portanto podemos esticar mais as estimulações para termos mais óvulos, para depois diferir e fazer, e quanto mais não seja pelo simples facto de elas terem uma ligeiro aumento da taxa de sucesso com os congelados, portanto estamos sempre, quase sempre a propor essa questão do congelamento. Atualmente é difícil, com base naquilo que sabemos, propor a transferência a fresco. É mesmo uma questão de comunidade, de comodidade, de já estou lá na clínica essa semana, portanto vou já transferir um a fresco. Fora isso, tentamos sempre passar estava só aqui a pensar também no sistema privado. Imagino que a utilização de embriões criopreservados possa ter um custo adicional porque requer aí mais uma técnica, não é? Que no outro caso não acontece. O que acontece com o congelamento dos embriões é que se nós tivermos mais do que um embrião congelado, ou seja, desculpem, se nós tivermos mais do que um embrião decorrente dessa FIV, existe sempre a opção de congelar os excedentes, não é? Portanto, e quando o doente acaba por pagar o congelamento dos embriões excedentes, a diferença entre congelar a fresco ou não portanto, já vai ser diluída nesse preço, não é? A pessoa já pagou para congelar todos ou todos menos um, então estão congelados, é a diferença de transferência. Eu ofereço um congelado, tem um custo, acho, eu não, preços confesso que não. Pronto, mas mais simbólico, não Nada, é? mas será uma coisa simbólica, será tratamento. uma coisa de 100 euros ou 200 euros, não faço ideia qual será a diferença depois especificamente em não transferir a fresco. Claro que 100 euros para um não é nada, 100 euros para outros pode ser muito importante. E então poderá ser uma decisão económica. Há ainda um cenário em que poderíamos equacionar a transferência a fresco, que são nas mulheres em que o endométrio não cresce, ou que têm endométrios finos, em que, no fundo, nós vamos procurar a tal estimulação do endométrio, aquela hiperestimulação, é que nos pode ter alguma vantagem, pronto. Mas isso não acontece numa primeira FIV, habitualmente, porque é depois quando nós tentamos fazer uma transferência em diferido, ou com o embrião congelado, que nos deparamos com a dificuldade em que o endométrio cresce, tentamos o ciclo natural, não funciona, tentamos o ciclo artificial, o endométrio não cresce, vamos tentando várias estratégias e podemos até precisar de estimular aquele endométrio para que ele crescer, e aí poderemos pensar, se calhar a fresco, portanto, naquele cenário que o endométrio já está hiperestimulado de si, da estimulação, talvez seja o caminho para esta pessoa, mas isso é mais raro, portanto, é mais frequente nós termos benefício em diferir aquele ciclo e poder transferir, portanto, preparando um ciclo natural, idealmente, para termos as melhores condições de segurança para mãe e criança com esta estratégia. Muito bem, obrigada, Filipa. Sempre que precisares, diz.